Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Amanda Lima, sou estudante de Direito, estou no 7º período. E hoje nós vamos entender um pouquinho de alguns temas muito importantes no direito internacional público. Você sabe como o Brasil se relaciona juridicamente com outros países? Quais são os caminhos que um tratado internacional percorre até ter força de lei aqui dentro? E por que esse processo que demora tanto? Bom, nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouco sobre as teorias que envolvem o direito internacional, as etapas no processo da aprovação dos tratados, os entraves e as possíveis soluções. Irei dar início falando sobre duas teorias do direito internacional, que é o monismo e o dualismo. Bom, no direito internacional público, essas duas teorias elas se confrontam sobre a relação entre o direito internacional e o direito interno. O monismo, ele defende que há um único sistema jurídico, ou seja, os tratados internacionais, depois de ratificados, já têm valor legal interno automaticamente, que nós temos como exemplo a Alemanha, certo? Já o dualismo, ele acredita em dois sistemas separados. Assim, para que o tratado tenha efeito no Brasil, é preciso que o Congresso o aprove e o Executivo o promulgue. O Brasil, ele adota o sistema dualista. Procedimento dos tratados no Brasil, Executivo e Legislativo. Bom, o procedimento para que um tratado internacional entre em vigor no Brasil passa por duas fases, uma internacional e a outra interna. Qual é a fase internacional? Ela é negociada e assinada pelo presidente da República com o auxílio do Itamaraty, não gera efeitos internos ainda, certo? A fase interna. O tratado é enviado ao Congresso Nacional, é aprovado por decreto legislativo. Após a aprovação, o presidente o promulga por decreto presidencial, tornando-o vigente internamente. Uma observação. Tratados sobre direitos humanos, se aprovados com o quórum qualificado, podem ter status de emenda constitucional, certo? Quais são os entraves à celeridade na aprovação dos tratados? Bom, apesar da importância dos tratados, sua tramitação ela costuma ser lenta, né? E os motivos eles são vários. Começamos aí com o acúmulo de propostas no Congresso Nacional, certo? A falta de prioridade política ou interesse partidário, a complexidade técnica de alguns tratados, a mudança de governo que podem paralisar essas negociações e a desconexão entre o executivo e o legislativo. Temos como exemplo prático, né, um tratado que demorou anos para ser aprovado. Quais são as propostas para acelerar esse processo? Existem algumas soluções que podem agilizar o processo de aprovação dos tratados internacionais no Brasil. Como uma criação de comissões permanentes especializadas, né? O estabelecimento de prazos regimentais para deliberação, a melhor articulação entre o executivo e o legislativo, a capacitação técnicas para alguns parlamentares, né? O uso de tecnologia para tomar o processo mais eficiente e transparente. Bom, uma dica final. A celeridade na aprovação dos tratados é essencial para a inserção do Brasil no cenário global, certo? Bom, compreender as teorias e os trâmites do direito internacional é essencial para qualquer estudante de direito, né? E para a cidadania global.
Bom, essa foi um breve resumo sobre a explicação, no qual bem já falado, e eu encerro aqui. Obrigada a todos.